Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que em 2025 vai continuar girando infinitamente, trazendo para você o que você precisa, informação, espiritismo é necessário para gente. Bom, vamos começar hoje, já no começo, nessa dinâmica de temporada de palestras, a gente vai falar sobre um tema que está sendo muito recorrente, muito reincidente e que está chamando a atenção de novo, porque está acontecendo de uma forma até mais forte do que o normal. Então, hoje a gente vai entender por que existe uma expressão no plano espiritual chamada depressão, o tóxico do espírito. Exato. O espírito se intoxica com ela. Olha só, vamos entender. Primeiro, que não se trata de frescura, não se trata de piti, showzinho para chamar a atenção, ou muito menos uma dor só de cotovelo intensificada. Porque nós estamos falando sobre depressão, é uma doença. Desenvolvida, ela é uma doença. E como tal, deve ser tratada por especialistas e psiquiatras. É claro que passes e palestras sobre o evangelho vão auxiliar de sobremaneira, tá? Mas o certo é associar essa ajuda ao tratamento ministrado pelo profissional capacitado. É importante a gente deixar bem claro que chega a um ponto que aquele sofrimento passou dos limites e se torna depressão, ali já começa a necessidade do ser de procurar um profissional, de ser medicado para controlar tudo isso, que é um turbilhão de emoções e ao mesmo tempo de reações físicas que ele tem, tá? Então, entrando mais nesse ambiente, vamos observar, por exemplo, uma frase bem típica que nos cursos de passes ou de auxílio fraterno, que é usada para alertar mesmo o trabalhador de última hora, que é: assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. No livro Evangelho segundo o Espiritismo encontrará a solução para muitos dos seus problemas. É importante falar sobre isso. O tratamento médico, gente, ele tem que acontecer em primeiro lugar, com certeza, para depois seguirem os passes e palestras. Vão funcionar esses passes e palestras como complementos refazedores. Mas inverter essa ordem não vai ajudar em nada e ainda pode trazer graves incômodos à pessoa que está com depressão. Por quê? Olha, primeiro, se você tem um pró-diagnóstico, um diagnóstico antecipado, isso pode ser uma depressão. Aquela pessoa pode fazer o quê? Ela pode ir para o Evangelho segundo o Espiritismo e ler. E compreender. Porque o problema é que as pessoas leem, não compreendem, não praticam. Então, entender melhor, a depressão começa com a tristeza e melancolia. E as suas causas, elas se mostram nessa vida como uma reação a algum fato já ocorrido. Mas a maioria delas estão ligadas a quê? Vivências passadas. Então, é aí que a gente começa a entender, tá? O que a gente precisa. A gente precisa encontrar a solução dos nossos problemas. O espírito André Luiz, No Mundo Maior, que é uma obra de Chico, ele fala sobre os subsídios para compreendermos o cérebro intoxicado. O que é um cérebro intoxicado? É aquele que já está tomando remédios para a depressão. É intoxicado por causa dos remédios? Não. Porque o cérebro ele se intoxica com tristeza, acomodação física e todos os sentimentos envolvidos em um episódio depressivo. Antes de eu contar esse caso do sujeito aqui, eu vou falar uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo aqui precisa ouvir. Alguém aqui já falou assim: ai, gente, para que você tá desse jeito? Faz mal pro fígado. Você vai estragar seu fígado. Ó, para de estragar seu estômago. Vocês já viram isso? Por quê?
Excesso de tristeza, raiva, excesso de reatividade, excesso de qualquer sentimento nos vai causar sintomas orgânicos internos, dos nossos órgãos internos, que são capazes de interferir na nossa saúde e na nossa continuidade na vida. Às vezes a gente ouvia falar no passado, fulano de tal morreu de tristeza. Esse morreu de tristeza já era depressão. Muito bem alojada desde o princípio de tudo. Porque é o que eu falei e vou sempre falar. Depressão é o nome usado para o sentimento de tristeza exacerbado. Mas todos nós somos depressivos, entre aspas, em algum momento da nossa vida, temporariamente. Por algum momento você ficou triste e arrasado por alguma notícia ou por algum fato, aquilo é um episódio depressivo. Agora, transformar o episódio depressivo na doença, depressão, requer tempo, requer desgaste e requer falta de amor próprio, porque a gente acaba descuidando de nós mesmos. E é difícil, não é fácil. Exemplo, o sujeito que assassinou o padrasto, roubou-lhe certa quantia em dinheiro e não deixou pista alguma à justiça. Essa pessoa, ele encaixa na frase, conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. Quando fala que ele conseguiu ludibriar os homens, não pôde iludir a si mesmo, vocês vão entender exatamente depois que eu explicar. O padrasto que morreu, foi assassinado por ele, no mundo espiritual, ele concentrando a mente na ideia da vingança, ele passa a perseguir ininterruptamente esse irmão que o matou. Então, por que que aí ele fala assim na frase? Conseguiu ludibriar os homens. Ele conseguiu enganar todo mundo fingindo que não matou. Mas na mente dele, ele fica repetindo o crime inconscientemente o tempo todo. O padrasto, que é a vítima, entre aspas, já está no plano espiritual, ele é atraído automaticamente pela vibração do pensamento desse irmãozinho. E daí em diante acaba o sossego, porque trabalha, cuida de familiar, nada disso vai resolver. Ele vai ser induzido, através da sugestão espiritual e da energia que ele mesmo vibrou, a alimentar a tristeza, culpa, inquietação e, por fim, a própria depressão, culminando numa morte e numa morte esperada, porque quem vai estar do outro lado é esse homem que ele matou, esperando por ele, porque ele mesmo vai abreviar. A depressão é uma doença? É. O que causa a doença depressão é responsabilidade da pessoa que está gerando essa tristeza profunda. E isso se chama suicídio indireto. Eu estou tentando falar de uma forma delicada que a pessoa que tem a doença depressão está fadada a continuar se matando, porque tudo que tudo que prejudica seu corpo através dos seus sentimentos é responsabilidade sua. Se você é um viciado em Coca-Cola e Coca-Cola faz mal para o corpo, é você quem está se matando. Se você fuma, o cigarro é um suicídio lento, você está se matando. A depressão, ela só acontece porque você alimentou tristeza e melancolia. Então é suicídio lento. É triste e é a verdade. O espírito Joana de Ângeles, na mensagem Nostalgia e Depressão, ela deixa bem claro, tá, que essas infelicidades cultivadas em nossas essências, elas vão se tornar estados patológicos mais profundos de nostalgia que vão induzir a depressão. Então, esses estados patológicos, eles reproduzem no organismo do cultivador da nostalgia várias toxinas. Várias. Aquelas mesmas geradas quando nos encontramos em estados coléricos ou intensos e que são responsáveis por várias reações negativas do corpo. Olha só o que Joana fala. Joana de Ângeles fala da seguinte forma. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Vitimado pela insegurança e pelo arrependimento, torna-se joguete da nostalgia e da depressão, perdendo a liberdade de movimentos,
de ação e de aspiração, face ao estado sombrio em que se omisia. A nostalgia reflete evocações inconscientes que parecem haver sido ricas de momentos felizes, que não mais se experimentam. Então pode proceder de existências transadas do espírito que ora as recapitula nos recônditos profundos do ser, lamentando, sem dar-se conta, não mais as fruir, ou de ocorrências da atual. Então, o que eu falei aqui para vocês? É a saciedade, a falta da saciedade. Gera a nostalgia. O que gera nele saciedade? Eu quero encontrar aquela pessoa, eu quero continuar casado com aquela pessoa, eu quero continuar namorando aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa continue atrás de mim sem eu fazer nada com ela. Eu quero essa situação. Por que ela acabou? Agora eu não vou saber viver sem ela. É assim que um depressivo pensa. Exatamente assim. E aí, quando você fala, você precisa melhorar isso, ele vai se sentir incomodado, porque como é que ele vai chorar? Né? Então, assim, é isso daí, esses conflitos de sentimentos e emoções, vai explodir dentro da mente dessa pessoa, que vai ter a necessidade, isso se torna uma doença, por isso, e vai ter essa necessidade de ser medicado, senão ele não consegue sozinho, não. É o mesmo problema de um viciado em droga química, um dependente químico. O dependente químico, ele precisa de medicação. Sem a medicação, só por força de vontade, ele não vai conseguir. Porque precisam de medicação. Dependência química e depressão são doenças, tá? Então, ao mesmo tempo que funciona como dor, tá? A depressão, depois de adquirida, ou seja, já desenvolvida, ela se transforma em uma degradação que se autoalimenta. Ou seja, é algo que te faz mal e essa coisa, ela se alimenta. O que acontece? Quando não é tratada, não há medicação, não é medicada, a depressão desorganiza a mente do portador e, ao mesmo tempo, através das reações emocionais e psicológicas do mesmo, de forma desordenada, deixa de produzir alguns neurotransmissores que são necessários para o bem-estar, fazendo com que o enfermo comece a não ter forças, gente, para fazer mais nada, principalmente por estar envolvido na própria dor. Então, essa reação inversa ao funcionamento do corpo é a responsável pela nostalgia. Porque o espírito começa a divagar, ele começa a viajar, a voltar no tempo na própria mente, em fatos ocorridos em seu passado, ou em situações que ele desejaria viver, mas nunca viveu. E em motivos, por exemplo, que o levaram à tristeza, à dor que causou o seu isolamento. E ele vai ficar perdido em lembranças de momentos felizes que não mais voltarão. Na verdade, às vezes ele nem teve esses momentos, ou ele só idealizou isso na cabeça dele. Mas ele não confirmou, fulano, é isso? Não, não é. Ou é. Não, ele vive aquilo. Ele vai reviver e sofrer por aquilo. Então, o que acontece com essa história toda? Esse acontecimento, ele gera uma espécie de prisão psíquica. E aí entrou na depressão, tá preso na própria dor. Por quê? Devido ao estado da inércia que o corpo físico acaba se encontrando, a mente também fica inerte. Então o espírito não consegue reagir em vista da gravidade da depressão e acaba sucumbindo às vontades também de não somente da tristeza, mas dos seus obsessores. Porque ele vai estar rodeado de espírito que a cada minuto que passa vão se fortalecendo com a dor da sua vítima. Gente, a depressão é uma doença, mas ela é uma doença que causa muito, muito problema espiritual. E ela pode sim estar ligada a encarnações anteriores, claro, depende do quanto de tristeza você gerou em outros corações na vida anterior.
Já viu aquele estar, fulano de tal estava tão bem, estava tudo ótimo. De repente ele teve depressão. Ninguém sabe por quê. Não tinha nem motivo para ter, mas teve depressão. Quando isso acontece, assim como aquele bebê nasceu sem uma perna, ou aquele bebê nasceu com problemas de mobilidade, enfim, cognitivos, o que quer que seja, aquilo já provém ou de outra encarnação, ou de um espírito tentando adaptar no corpo físico, que ainda é muito denso. Então, existe uma causa para todo o efeito. Então, quando nós estamos sobre essa história da depressão, falando sobre a história da depressão, nós já temos aqui, em nós mesmos incrustados, todos os processos que nós temos que resgatar. Então, fora isso, nós temos também que lidar com nós mesmos, com os nossos sentimentos, controlando nossas vontades, mudando o aspecto da nossa visão em relação às pessoas que passam pela nossa vida e às coisas que acontecem conosco. Porque o problema do nosso sofrimento é que nós intensificamos. Nós precisamos de falar aquilo dói muito para até mesmo isentarmos da nossa própria culpa. Mas dor ou com dor ou sem dor, Jesus foi crucificado do mesmo jeito. E ele sentiu dor. Mas ele, na hora de sentir essa dor da crucificação, em vez dele falar, meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Ele virou e falou, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E aí está a dignidade de um espírito evoluído que entende que não há necessidade de desesperar, de pôr a carroça na frente dos cavalinhos, porque tudo vai acontecer na hora certa e conforme o nosso mérito. E quem vive uma vida apenas acreditando que é só essa vida, perde o teor da eternidade e alimenta sentimentos inferiores que vão te levar a sentir depressão, a ter essa doença chamada depressão. E ela é intoxicadora do seu próprio organismo. Então, o que a gente tem que fazer nessa história toda? A gente tem que saber cultivar pensamento de paz. Gente, nossa cabeça é um campo limpo, arado, pronto. É só jogar a semente e regar que isso vai crescer. Então, eu preciso de quê? Pensamento de paz, alegria e bom ânimo. Vou plantar isso na minha cabeça. E são alicerçados nos ensinamentos trazidos por Jesus. Então, você pensa em paz, alegria e bom ânimo. E do outro lado, você imagina Cristo do seu lado e ao mesmo tempo leia alguma coisa que Jesus falou que vai te fazer muito bem. Nós precisamos vigiar nossas mentes para gerar apenas positividade. Ao passarmos por um problema e dificuldade, que já tenhamos preparado nossos corações para saber ganhar e perder. Gente, afinal de contas, na jornada da vida, todos vamos perder e mais perder do que ganhar. Nós temos que entender isso, porque, olha, mantenha suas preces em dia. Pratique o perdão. É essencial praticar o perdão. Tá? E para quem não entende o que é perdoar, perdoar não é tirar a culpa do outro, não é esquecer o que o outro fez. Perdoar é você lembrar do que aconteceu e não sentir a mesma dor que você sentiu no dia, ou não sentir dor alguma, ou seja, isso não tem problema, sabe? Porque prece e perdão são as duas atitudes que irão funcionar como profilaxia para evitar o mal do século na sua essência, a depressão. Então, levanta e sorria, porque a vida é bela, meu querido. E é isso, é sobre isso. Eu acho que eu não preciso falar muito mais do que além disso. Lembrando que todo esse material a gente dá uma estudada, a gente pesquisa para você e traz
traz essa informação da melhor maneira possível e tentando tocar o seu coração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visão sobre a intoxicação que a depressão causa no nosso organismo. Por isso que a gente tem que procurar se esforçar ao máximo para combater essa doença na nossa vida. E, claro, quem tiver com ela, a gente também tem que procurar ajudar de alguma forma, através de preces, ou essa pessoa tomar passes, enfim. O máximo que a gente vai fazer é isso. Agora, o resto, e desde antes de nós, é o profissional da saúde. Procure um psicólogo, um psiquiatra e vá se tratar e mantenha seus remedinhos em dia, hein? Isso é muito mesmo, muito essencial para a cura desse problema que você tem, ou doença chamada depressão. Gente, muito obrigado. Segue nossos canais lá no Facebook, Espirais de Luz. Vai lá e se inscreve. Vai lá e curte nosso YouTube. Se inscreve no YouTube também. Deixa o seu comentário, que é muito bom. Compartilha. Espirais de Luz. Só isso, mais nada. E vem com a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.